Aí, dando seguimento ao estudo dos tratados celebrados entre Espanha e Portugal, nós temos o chamado Tratado de Toledo, 1480. Foi um tratado celebrado entre os dois países pelo rei Afonso V e seu filho João III com os reis católicos Fernando e Aragão em 1480, onde nesse tratado eles entravam num acordo sobre a questão da sucessão em Castela. Através desse tratado, Castela passava a ser território espanhol e assim, através desse acordo, a península, os dois países da península não entrariam em guerra, ok? O segundo tratado é a Bula Intercoiteira. É uma carta de orientação do Papa Alexandre VI, que determina que as terras descobertas na América seriam divididas entre Portugal e Espanha, a partir de uma linha imaginária. A partir dessa linha imaginária partiria 100 léguas a oeste de Cabo Verde, ok? Pertenceria a Portugal, e o restante pertenceria à Espanha, ok? Logo depois, pela insatisfação de Portugal, porque se fosse dessa forma esse tratado, se não aumentasse a quantidade de léguas, Portugal teria muito pouco território na América, ok? Ficava praticamente sem América. E aí, resultado, passava uma linhazinha bem tênuezinha no Nordeste brasileiro, Alagoas e Pernambuco mais ou menos, Rio Grande do Norte um pedacinho. Resultado, é assinado um novo tratado, o Tratado de Tordesilhas em 1494, que ampliava a área de atuação portuguesa por justiça, ok? Em 370 léguas a oeste de Cabo Verde pertenceriam terras portuguesas, e a leste pertenceriam a terras, no caso, não, é o contrário, a oeste pertenceria a Portugal e a leste a Espanha, ok? E logo depois você vai ter o Tratado de Saragoça, certo? O Tratado de Saragoça é um outro tratado. Para deixar bem claro sobre o Tratado de Tordesilhas, que eu acho que ficou um pouco confuso, é o seguinte: nesse tratado cria-se uma linha imaginária, dividindo as terras descobertas e a serem descobertas entre Portugal e Espanha. Era um novo tratado que substituiria a Bula Intercoiteira, ampliando a área de atuação espanhola. Então, a partir no tratado, na Bula Intercoiteira, dizia que 100 léguas a partir da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde, pertenceria à Espanha. A Espanha ficaria com pouca participação, ok? No leste, mais ao oriente. E aí o que é que vai acontecer? Acontece que no Tratado de Tordesilhas, Portugal recebe a ampliação aumenta-se a atuação, a quantidade de léguas. Então, antes na Bula Intercoiteira, 100 léguas a partir de Cabo Verde. Lembra disso? Agora, a partir do Tratado de Tordesilhas, amplia a área, né, que era marcada pela Bula Intercoiteira. Sai de 100 léguas para 370 léguas a partir do arquipélago de Cabo Verde, ok? A oeste pertenceria à Espanha, boa parte da América, ok? E a leste pertenceria a Portugal. Então, do Brasil até chegar na Índia e na China, nas terras descobertas ao Oriente, era a área de atuação portuguesa. Portugal ficou com boa parte das terras do Pacífico, ok? Mas ficou também com a boa parte da América do Sul. A área restante da América Central pertenceria à Espanha, só que os espanhóis não tiveram acesso a desbravar a América do Norte, que aí já é o processo de expansão da Inglaterra e da França, ok? E aí vem o Tratado de Saragoça, de 1529. O Tratado de Saragoça foi um tratado de paz celebrado entre os dois países.
ok? E logo depois, em 1750, para acabar com a pendência da discussão da bula intercoiteira e do Tratado de Tordesilhas, foi assinado o Tratado de Madrid, onde nesse tratado há a confirmação das áreas de dominações previstas no Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Madrid, de 1750, só confirma o que estava lá escrito no Tratado de Tordesilhas. Tranquilo? Beleza? E aí a gente vai agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos para as consequências da expansão marítima. O que são as consequências? O que aconteceu? Beleza? O que houve após a expansão, após as descobertas, né? E aí você vai ter, primeiro ponto, o deslocamento do eixo econômico europeu do Mediterrâneo para o Atlântico e para o Oceano Índico, certo? O que é que vai acontecer? Antes, todo o comércio da Europa se concentrava no Mediterrâneo. Tudo era feito através do Mediterrâneo. Se era para trazer especiarias do Oriente, via Mediterrâneo. Se era para comercializar, cidades mediterrâneas, certo? Daí o destaque para as cidades italianas, beleza? Mas a partir do momento que acontece a expansão marítima, há um deslocamento do eixo econômico. A Europa, entendeu agora, comercializa via Atlântico e o Índico, certo? Uma outra coisa, como já se tinham duas rotas novas para buscar produtos orientais, as cidades italianas que mantinham monopólio sobre os produtos orientais entram em decadência, porque agora elas não podiam mais aumentar o preço e explorar como queriam, porque agora tem a concorrência do produto espanhol e português trazido das Índias, certo? Para concorrer com eles. Então as cidades italianas perdem o monopólio e consequentemente o destaque na sua economia, na economia europeia, ok? O próximo item é a consolidação do absolutismo. Os reis absolutos se consolidam como grandes líderes, grandes monarcas, beleza? O regime absolutista, quer dizer, todo o poder concentrado nas mãos dos reis, ele se consolida através das conquistas das grandes navegações, da expansão marítima. E há uma ampliação do mercantilismo, né? O que é o mercantilismo? A política econômica do Estado absolutista e que tinha como objetivo a expansão e a busca de novas colônias para a exploração das suas riquezas. E, por fim, o último elemento, né? Que é o acúmulo primitivo de capitais. O que é que significa isso? As nações que vão empreender a expansão para novas terras, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França, vão enriquecer a olhos vistos, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês poderão rever essa aula ou procurar através do WhatsApp para tirar dúvida com o professor Formigão. Beleza, galera? Até mais e nos vemos. Tchau, tchau.